apresentar aqui para todos. A gente está aqui com Matheus Daniel, presidente aí da Brasel de Minas Gerais, né? Também empresário do segmento, conhece muito aí do movimento do mercado. Vai falar com a gente hoje um pouco aí das dificuldades, nós vamos entender um pouco aí de como as empresas estão buscando, através de vários meios alternativas para conseguir sair desse momento, né, Matheus? E do lado de cá apresentando também, sou Felipe Gonçalves, gestor da área comercial do segmento de automação, da linha Food Service, né, da linha Food. Estou na Tecnisa aí, vai fazer mais ou menos 9 a 10 anos, né? Então hoje o intuito é contribuir um pouco também, né? Fica à vontade, Matheus. Eu te apresentei aqui, mas se quiser dar uma palhinha também, fica à vontade. Tranquilo. Você já está com patrimônio, plaquinha de patrimônio, né? Vai fazer 10 anos, já tem 2 quinquênios aí, né? Já tem 2 quinquênios, só está faltando o quinquênio entrar, né? É isso aí. Mas vai ser um prazer, né? Só falar um pouquinho quem que é esse cara que está aqui, né? Eu nasci dentro de um restaurante, minha família mexe com restaurante desde 78, então a gente já está aí há mais de 43 anos, né, no negócio. Desde 81 o restaurante é da minha mãe, a gente passou pelo self-service, até antes da pandemia a gente tinha um self-service, mas tinha uma unidade que a gente já estava dedicando ela só para delivery e transformou ela numa dark kitchen, né? E nesse meio do caminho aí de pandemia, eu ainda assumi a presidência da Brasel aqui em Minas Gerais, então tem que conseguir sobreviver e ajudar também na sobrevivência de milhares de negócios aqui em Minas Gerais. Mas graças a Deus, estamos tentando ao máximo aí. Não está do jeito que a gente quer ainda não, mas estamos tentando fazer o melhor possível. Mas estamos caminhando, né, Matheus? Bacana que assim, a gente vê um mercado com um movimento muito grande, né? Assim, cada dia é uma novidade, uma nova solução, é uma nova estratégia para conseguir vencer de fato esse movimento, né? E o delivery tem sido uma das saídas, né? Uma das saídas desse movimento, né? Muito já se falava lá atrás, né, do delivery, não tinha tanta força, tanta atenção, e aí nesse momento agora que a gente vem vivendo, já passando aí um pouco mais de um ano, a gente vem vendo a importância aí dessa ramificação e o fortalecimento do delivery no segmento, né, Matheus? Exatamente. Antes, a estimativa da Brasel é que representava o delivery entre 10% e 20% do faturamento de um restaurante normal, né, que atendia público de rua. E hoje, com a pandemia no Brasil inteiro, grande parte aí desse um ano e um mês que a gente está, né, por quase um ano e um mês e mais um pouquinho de dias, muita gente teve que aprender a viver do delivery, né? Não teve outra opção, os fechamentos constantes para controle da pandemia, que aí não vem ao caso, mas que muitas a gente não concorda com o fechamento, a gente teve que aprender, né? E aprendeu. Quem já estava no delivery levou vantagem, né? Já tinha um know-how, e o restante do pessoal veio tendo que acompanhar. E hoje o mercado ele é muito diferente, né, do que era. Antigamente era, para quem é mais antigo aí um pouquinho, era na lista amarela, né, o catálogo, pelo menos aqui em Belo Horizonte era assim, pegava o catálogo, que calhamaço, e ia procurar lá quem que entregava pizza. Né, tinha 5 ou 6 opções, e era pizza ou sanduíche. Era um ou outro. Não tinha opção, né, Matheus? Não tinha muita opção, né? Não tinha, né? E hoje o mercado ele te oferece tudo, né? Se você não quiser sair de casa mais, você não sai. Desde remédio, se você precisar de dinheiro, tem um dos aplicativos que ele leva o dinheiro para você, ele saca o dinheiro e te entrega dinheiro vivo. Então hoje você não precisa mais sair de casa, tem uma diversidade. E aí aprender a trabalhar com todos eles que é o grande desafio, né? Entender como é que você coloca isso no seu custo, né? Eu vou entregar por aplicativo de terceiro, pelo próprio, vale a pena eu ter aplicativo próprio, não vai ser pelo WhatsApp, né? O pessoal teve que ir se reinventando e adaptando.
porque é muito diferente, né? A estrutura que você precisa ter para trabalhar com o público, né? Com certeza quem está nos ouvindo aí, que é dono de restaurante, quando ele foi montar um restaurante, ele não falou assim, não, eu quero um lugar que não passa ninguém. Não, ninguém faz isso. Não, eu quero um lugar que tem movimento, né? Muito movimento, com muita gente, com muita circulação, eu quero aproveitar tudo, né? Exatamente. E esse local aí, o que acontece? Esse local normalmente ele é mais caro, né? Ele é um ponto comercial, às vezes o cara tem que pagar luvas para poder entrar, então ele acaba tendo um custo mais alto, um custo mensal ali mais alto. E na hora que você cai para o delivery, você não precisa disso. Você precisa ter uma localização estratégica na sua cidade, né? Onde que está a mancha de consumo, onde que é ali que tem o pessoal para consumir o seu produto, né? Tem que entender o seu produto, aonde que ele se encaixa. Ah, é um produto de zona sul, né? Um produto um ticket médio mais baixo. Então você tem que entender aonde você vai ter que se colocar e também entender qual vai ser o ponto. Às vezes eu brinco que a casa que a gente alugou aqui em Belo Horizonte, ela tinha que ser nesse quarteirão, ela não podia ser no quarteirão da frente, nem no quarteirão de trás. Simplesmente por conta de retorno. Olha que bobagem que é. Entendeu? O retorno impacta no seu tempo de entrega. Delivery é o quê? Qualidade, um bom produto, tempo de entrega. Se eu estivesse no quarteirão da frente, em determinados endereços, eu ia aumentar em 1,5 km o percurso do motoboy. Então isso impacta. Então a escolha desse ponto para trabalhar o delivery, ele é importante, é diferente, né? Você não precisa de volume de pessoas, você precisa de localização estratégica. Exatamente, e isso é um ponto bacana, Matheus, que você está falando, porque ele casa muito, porque hoje as empresas estão muito voltadas em trazer uma experiência diferente para o cliente, né? E esse ponto que você citou hoje, agora ele representa um dos itens que compõem essa parte da experiência, da melhoria da experiência do cliente, né? Que é a velocidade na entrega, né? Então, essa questão de talvez um retorno ali que o motoqueiro precise realizar durante a entrega pode fazer com que ele atrase mais, né? E isso gera uma sensação de espera muito maior para aquela pessoa que está esperando, né? E um outro ponto bacana, quando a gente está falando de uma empresa, né, que às vezes está mais com foco em delivery, ou ela está pensando em alavancar o delivery, é um ponto importante a questão desse ponto estratégico, né? Porque ela vai conseguir atingir mais pessoas, né, um público muito maior, né? Pensando no seu produto, ela tem que estar numa localização onde aquele público, né, ou aquela região atenda àquela demanda, né? Então, isso de fato, isso ajuda muito o processo, né? E outra coisa bacana é que reduz o custo também operacional todo ali, né? Às vezes consegue um local mais estruturado com um custo muito mais baixo do que talvez em uma via principal, um local de comércio mais movimentado, né? Que pode, na verdade, atrapalhar o seu fluxo ali de delivery, né? Exatamente. A gente tem que lembrar que a gente não precisa de um ponto comercial que seja numa rua movimentada, que dependa disso, mas a gente tem outros custos. Então, se a gente não abaixar nosso custo de aluguel, nosso custo de infraestrutura, para poder ajudar a absorver as taxas dos aplicativos, isso complica. Né? Imagina, se é um aluguel caro. O que a gente reclama muito hoje dos fechamentos é isso, que muita gente está passando aperto. Que o cara está num ponto comercial excelente, paga um aluguel alto, mas ele não e faz o delivery, só que não se paga. Por quê? Porque se ele fosse só viver de delivery, ele não iria abrir ali. Ele iria abrir num local que o aluguel seria bem mais barato. Né? Então isso impacta muito nos custos da empresa. Exatamente. O ponto físico para delivery e para atendimento salão, ele tem uma diferença muito grande, né? O que você falou, no passado, para quem quem busca um atendimento a balcão, um atendimento salão, normalmente vai procurar um lugar de maior movimentação, maior fluxo, né? E o delivery ele já não tem mais essa característica, né? Ele precisa de ser algo mais operacional, mais tático, né? Precisa ser algo mais flexível,
com custo menor para a operação ser viável, né? E aí, consequentemente, você conseguir oferecer produtos de maior qualidade, com preço mais acessível, né? E outras coisas que vão sendo somadas com isso também, né, Matheus? Exatamente. Tem uma... eu estou vendo aqui, Matheus, tem uma pergunta para você aqui, olha, do @Juninho Pizzaiolo Oficial. Ele está fazendo uma pergunta para a gente aqui. Boa noite, Matheus. Hoje não haveria uma flexibilização nos bares e restaurantes para funcionar à noite? O Juninho aqui está perguntando aí sobre a flexibilização dos bares e restaurantes para funcionar à noite, né? Entendi. Hoje estava marcado uma reunião, né? Está acontecendo nesse momento a reunião da Prefeitura de Belo Horizonte, do comitê, mas ainda não tem nenhuma movimentação e o RT hoje em Belo Horizonte subiu, infelizmente. Então eu hoje, nesse momento, eu não estou acreditando numa liberação na parte noturna, não, infelizmente. Mas a reunião ainda está acontecendo. O normal é que eles só façam qualquer reavaliação em 14 dias, que é o ciclo da doença. Eles exato. Não gostam, eles colocaram na semana passada, flexibilizaram, então eles tendem a esperar 14 dias. Se tivesse abaixado muito, facilitaria. Mas como não abaixou, eu acho que eles ainda vão aguardar mais. E isso tem uma grande relevância, né? Total. Né? A gente fala que para delivery você tem que criar um produto que seja viajável. Né? Não adianta, se você tiver um produto, você não vai conseguir a mesma apresentação, né? Quem trabalha aí com restaurantes mais requintados, você não consegue levar o seu produto com a mesma apresentação. Então você vai ter que fazer adaptação, né? Estou vendo o meu cozinheiro tá aí, o Gabriel, ele está online curtindo a nossa live aí. Nós tivemos que estudar aqui, hoje a gente vende risoto na Marmitaria BH. Quer dizer, a gente tem que estudar o tempo que ele vai ficar, porque se a gente mandar o risoto muito já no ponto, a gente tem que lembrar que ele vai ficar guardando o motoboy, ele vai ter o tempo de viagem, então às vezes você vai ter que parar o produto dele, o cozimento dele um pouco antes para poder acertar o ponto. Né? Um desafio de quem, por exemplo, mexe com carne. Carne no delivery é uma coisa complicada, você acertar o ponto da carne. Né? Então é um grande desafio você encaixar o seu cardápio que você estava ali no atendimento presencial para o seu atendimento de delivery. Isso aí você tem que ter muita atenção para você conseguir entregar um produto que chegue com qualidade lá e forneça uma boa experiência para o cliente. Né? Exatamente. Esse é um ponto principal, né, Matheus? E aí a gente pensando em toda essa operação, né? Porque a operação em si, ela precisa ser rápida, né? Ela precisa ser flexível, ela precisa ter o controle total do todo o processo, né? Desde a recepção do pedido até a fase da entrega, né? Então, você ter essa gestão, entender como está caminhando a performance daquela unidade. Muitas empresas, às vezes, têm gestão de 1, 2, 3, 4 e mais unidades. E aí, quanto mais unidades... mais importante ainda, esse tipo de controle, esse tipo de gestão. E hoje, agora falando um pouco da parte de tecnologia, né, para complementar tudo isso, é um ponto que eu posso dizer que soma e facilita muito o trabalho do dia a dia, né, Matheus? A gente fica vendo hoje muitas empresas batendo a cabeça, às vezes com falta de integrações com os marketplaces, falta de integrações até com plataformas mesmo de entregas, né? Que muitas empresas têm partido também para utilizar algumas entregas complementares, né, às contratadas, né, que muitas das vezes ali não consegue atender toda a demanda e acaba terceirizando alguma parte das entregas. Então, essa parte do software também, ela soma muito no processo, né, desde a recepção do pedido ali, porque a gente tem percebido hoje o desmembramento aí dos marketplaces, então muitas empresas usando vários meios para receber pedido, né? Então usa lá o marketplace do iFood, do 99, da Rappi, né? Vem usando ali o Uber Eats e muitas das vezes utiliza ainda o WhatsApp, telefone e até mesmo o aplicativo próprio, né? Então, se você tem todos esses meios e não tem uma integração com sua ferramenta, dificulta muito a operação, né, Matheus? Você tá mais ou menos enrolado.
Eu falo, o desafio, né, de quem é multiplataforma é isso. Você gerenciar tudo isso é complicado. Né? A Marmitaria BH, no caso, ela era exclusiva iFood, né, mas mesmo sendo exclusiva, ela já tem um aplicativo próprio há mais de 5 anos. Né? A gente utiliza aqui o aplicativo que é da Nimo, que é um aplicativo que nos atende muito bem, super estável, certo. E ele faz integração. Né? Então, assim, você tem, a partir do momento que você cresceu, quando você está com 10, 15 entregas, você consegue controlar fácil. Começou a crescer, e aí mistura ainda com o seu, se você tiver atendimento no salão, aí você fala, qual pedido chegou primeiro? Então, é muito importante um sistema que te ajude nessa gestão. Né? Principalmente para você, quando a gente saiu do iFood, a gente foi para a Rappi como exclusivo, aí também estava tranquilo, que era um só. Quando nós saímos da Rappi agora no meio da pandemia, a gente começou a operar com iFood, Rappi, Uber Eats, 99, James, o nosso aplicativo e o WhatsApp. Imagina você controlar esse monte de cardápio. Fica impossível, fica difícil, né? Você tem que quase ter uma pessoa dedicada a isso. Só, né? Para redigitar pedido e lançamentos, né? Exatamente. Isso é muito complicado. Só fazendo aqui mais uma chamada aqui das mensagens aqui, Daniel. A gente tem aqui o arroba BR Idiomas, mandou uma mensagem para o Matheus. Um abraço para você, Matheus. BR Idiomas. E o Juninho da Pizzaria Oficial também, parabéns pelo trabalho de vocês, tá? Tranquilo. Um ponto aqui, Daniel Matos também está aí, ó, o chefe. Chefe, apps ou plataforma própria, né? Então... tem que ter os dois. Não tem jeito, não né? Tem jeito. Essa é uma dúvida muito comum do pessoal. Tem que ter só um ou só outro. A gestão tem que ter em mente o seguinte, para você ter aplicativo próprio, você tem que ter entrega. E aí, isso é uma questão muito melindrosa. Né? O grande parte das pessoas utiliza o motoboy, quando vem cá, você trabalha para mim, e como é que faz? Toma o dinheiro aqui. Assim, a gente não conseguiu ainda chegar essa questão da terceirização, né, dos motoboys. Você pegar próprio é um risco. Então, tem que contar com serviço de cooperativa, né, serviço em Belo Horizonte, por exemplo, está surgindo outros como o Play Delivery. Então você tem que tentar se resguardar para você não colocar o seu negócio em risco, né? Mas o que é o ideal? Você ter o seu aplicativo próprio, que hoje é um custo muito baixo, em torno de R$300 por mês, você consegue já ter o seu aplicativo sem pagar a taxa. Você não tem que pagar. Antigamente, quando eu paguei R$6 mil no meu aplicativo. Hoje ele é de graça. Ele é só de graça. E é uma mensalidade fixa, né? Exatamente. Que você paga ali. No passado, ali, ainda muitos aplicativos ainda cobravam-se taxa por venda, né? Acaba, mesmo que fosse uma taxinha muito menor... Tem esse formato ainda, viu, Felipe? Tem as duas opções. Tem que ver o que pesa mais. Né? Tem que fazer as contas e ver qual que é o volume que você vende. Dependendo do volume, já não vale a pena você contratar pagando taxa. Se eu vendo pouco, aí de repente dá. Tem essa opção. Né? Você tem hoje aí o aplicativo da Guerin, tem vários aplicativos hoje, inclusive gratuitos, né, que pode te ajudar a gerenciar o cardápio pelo WhatsApp, né, e fazer as integrações com as plataformas. Exato, né? Mas isso. Desculpa, Matheus, vamos lá, pode seguir. Não, tranquilo. Porque só para poder pegar a ideia do que o Daniel Matos ele perguntou, o que é o negócio? Que é um desafio, mas que tem que tentar todo o tempo fazer. Converter o seu cliente, o cliente que ele é hoje do iFood, que ele é da plataforma, você tem que tentar trazer ele para o seu aplicativo, porque aí você vai reduzir ali, depende da sua taxa, 20%, 25%, 30%, depende da taxa do aplicativo. Na hora que você traz ele, você oferece uma condição diferenciada, você tira essa porcentagem e começa a colocar que você não tire os 30% do preço, você tire 15%, né? Mas você pode ter um preço diferenciado que vai ficar melhor para o cliente e melhor para você também. Então é importante sempre tentar fazer essa conversão aí dos clientes, sim. Exatamente, Matheus, exatamente. E do lado de cá, a Tecnisa, ela ofereceu aí, desde lá do início da pandemia também, até para ajudar as empresas, né, nesse momento, nossos clientes, aplicativo gratuito, né?
e aplicativo durante um bom período gratuito, né? Ou seja, implantação gratuita, né? Mensalidade gratuita, e ainda a gente está com essa promoção aqui ainda, a gente está ofertando isso para os clientes, né? Um aplicativo responsivo, né? Totalmente direcionado, com multifunção, né? E isso é uma das coisas aqui que eu acho que é muito bacana, você ter uma aplicação, porque hoje o mercado ele vem tendenciando muito para, além da parte do delivery, muita parte do autosserviço, né? E esse autosserviço voltada para o celular do cliente. Então, o cliente ali, aonde que ele quiser, né? A gente vê o Grab and Go, a gente vê falando lá do Takeaway, a gente vem falando lá do To Go, a gente tem hoje várias formas, né, que as empresas têm tentado implementar, mas não adianta ser cada um aplicativo separado, né? É importante que você tenha uma solução que seja, além de toda a integração que essa ferramenta proporciona, né, para a sua retaguarda, para o seu PDV, para o seu frente de loja, né, e para a sua cozinha, uma solução também que uma aplicação única, ela possibilita vários canais ou várias comunicação com a empresa, né? Então, isso de fato é um ponto que vem somando também, né, Daniel? Essa questão do autoatendimento, isso hoje é muito importante e, na verdade, já era, né? Acho que quem está aqui que é dono de restaurante, acho que nunca teve problema com garçom faltar, com atendente não comparecer para trabalhar. Né? Imagine se você tem, né, um aplicativo que o cliente no próprio celular ele consegue fazer o pedido, né, e já chega na sua cozinha e só vem uma pessoa entregar, né, isso facilita demais. Então é um software que vai fazer isso, né, que vai te dar, te proporcionar essa facilidade. Exato, vai somando tudo, né? A gente fala que hoje há muito ainda já se falava, né, de omnichannel, e hoje ainda mais importante essa integração de todo esse meio de comunicação e de fato trazer uma experiência diferente para o cliente, né? Ele está falando no telefone, ele tem a mesma experiência, ele tem o mesmo meio de comunicação, ele está falando a mesma língua, ele está no WhatsApp, ele tem a mesma visão, ele está falando no aplicativo, ele tem essa mesma visão de comunicação, de acesso, de plataforma, né, de similaridade com as soluções. Ele vai no atendimento ali, ele também segue aquele mesmo layout no autosserviço, no celular. Então, hoje é uma soma de soluções que traz esse sucesso, né, que traz o resultado para a empresa, mas nesse momento que a gente vem vendo, de fato, o delivery ele tem superado, né? Na verdade, é o meio que as empresas têm encontrado, né, Matheus, para conseguir, de fato, alavancar seus negócios, né? Ou, de fato, segurar até com que aquelas empresas que tiveram um investimento gigantesco em salão, em estrutura, em maquinária, equipamento, em mesas, até que possam retornar e, de fato, talvez até aumentar, né? Aumentar um leque, ou substituir, olha, quando eu voltar, olha, agora a gente voltou, saiu da pandemia, né? Agora eu tenho um outro negócio que é um delivery, né? Uma outra estrutura separada e vai incrementando o seu negócio, né? Isso é fundamental, viu, Felipe? Porque eu falo isso, hoje eu sou aqui em Belo Horizonte, eu sou franqueado do Sushi Chique. E certo. O Sushi Chique era em São Paulo, de um francês com um brasileiro, eles implementaram o delivery cresceu tanto que começou a atrapalhar o salão dele. Então é uma coisa que as pessoas vão ter que tomar cuidado, porque às vezes durante a pandemia ele implantou o delivery dele cresceu muito, e na hora que ele precisar voltar com o salão, não dá para colocar motoboy e cliente entrando na mesma porta, você tem que ter um modo de atender diferente ali, tem que conseguir deixar o motoboy mais fora. Eu tinha um problema aqui, a gente estava fazendo, em agosto de 2019, antes da pandemia, a gente estava fazendo em torno de 700 entregas por dia. Por dia, é um volume grande, né? Só no almoço, né? Só no almoço. Não, era só no almoço. Então, assim, era coisa de louco. E na minha porta ficava parado em torno de 100 motoboys. E o que acontecia? Não tinha lugar para o cliente parar, e aquele monte de motoboy afugentou os outros clientes, né? Principalmente as mulheres, porque aí motoboy, a gente
sabe, né? O cara como eles falam, é cachorro louco. Então, assim, não dá para misturar. Não dá para misturar. Então tem que entender isso. Se o seu salão voltar e o seu delivery for um negócio bom, pense, considere a possibilidade de uma lojinha do lado, na outra esquina, alguma coisa que você consiga manter o atendimento, né? Crescer o seu atendimento e ter dois negócios. Né? Um negócio, se você conseguir integrar a cozinha, né? Mas o trânsito ali de motoboy com o cliente, ele é muito complicado. Então tem que ficar, eu deixo essa dica aí, fica de olho nisso, porque não dá para os dois misturar. O Sushi Chic virou exclusivamente delivery por conta disso. O delivery cresceu tanto, atrapalhou o salão, e ele decidiu, só vou ficar no delivery. E hoje ele é o melhor delivery de comida japonesa do Brasil na casa da pessoa. Né? Uma experiência de embalagem, de tempo de entrega, e aí é o que a gente falou lá no início. Né? Esse produto seu é viajável, o tempo de entrega está legal, você tem que criar, tem que entender o que vai ser o seu negócio daqui para frente. Exato. E aí, Daniel, Matheus, você tocou num assunto importante, que você falou de embalagem, né? Embalagem. E é um ponto aqui que muitas empresas que estavam acostumadas com o salão, né? Tinham uma forma de considerar e calcular ali o CMV, né? Entender qual que era ali o custo, né? daquela operação, daquele produto. E agora, quando vai para o delivery, ele tem que começar a entender que não é mais só não é só mais o produto ali, né? Contempla várias outras coisas ali para aquele cálculo, né? Para ele ter realmente, de fato, uma noção, falou, isso aí, como é que está o custo do negócio, né? E isso é fundamental, Felipe. Antigamente, nas consultorias do Sebrae, que eu já participei, não, como é que é o CMV do restaurante? Não, você pega a mercadoria vendida, a embalagem entra? Não, embalagem não entra não, porque embalagem é só um cara ou outro que pede embalagem para levar. Na hora que está no delivery, não tem jeito. A nossa embalagem aqui hoje representa 15% do nosso faturamento. Né? Então, assim, é um valor que não dá para você desconsiderar. Ela tem que estar dentro do CMV. É super importante, né? E que ela seja de qualidade. Né? Não dá mais. Quem lembra aí daquelas embalagens de papel alumínio e não sei sacolinha, o quê. Sacolinha aproveitada ali né, aquela do BH ou de outra, não rola mais, né? Não dá. Tem que ter apresentação, tem que preocupar. Né? Hoje a gente tem várias opções no mercado, né? As embalagens que são seladas com maquinário, para quem tem um volume maior, ou embalagens que têm um bom fechamento. Né? Se você for transportar caldo, tem que ter muito cuidado no transporte, tem que pensar numa embalagem que ela não vá vazar, porque isso é o que mais acontece. Né? O motoboy passa ali no buraco, ele vai saculejar e aí derramou, aí você chegou lá tudo derramado, você causou uma má experiência para o cliente e com certeza você vai ser um cliente a menos que você vai ter. Exatamente, né? Eles falam para captar novos clientes é muito difícil, né, Matheus? É muito difícil. Agora, para você perder, basta um dos pontos aí, uma falta de atenção em um desses pontos aí, que você tem uma grande chance de ele não retornar, né? Uma nota 1 no iFood é a coisa mais fácil que tem. Quem tá aí que já tá no iFood, esquece uma paçoquinha para você ver. O cara vai dar tudo é perfeito. O cara fala assim, eu sempre peço e sempre tá maravilhoso, mas hoje esqueceram minha paçoquinha. E dá uma nota 1. Dá nota 1, né? Exatamente. O bom senso para avaliação não é muito dos melhores, né? E isso, de fato, ele é um ponto que representa, assim, principalmente para quem tem e preza manter uma qualificação, né? Uma nota boa, porque isso faz grande diferença no momento que a questão dos cupons e outras coisas que além os aplicativos vêm gerando, né? A questão da nota, né? Tanto no prazo de atendimento, de entrega, né? A questão da qualidade do produto, isso tudo influencia também no momento da compra, né? Não tem como deixar passar batido, né, Matheus? Aqui tem algumas dúvidas para a gente caminhando aqui, ó. Vitor Araújo, como vocês veem a aderência de software para empresas onde a cidade é pequena, né?
Então, na visão dele aqui, assim, olha, o software para aquela cidade pequena, né? Aquele software para cidades menores, com público menor. Eu posso iniciar aqui complementando aqui. Ô Vitor, no meu ponto de vista, eu acho que faz muito sentido a solução, o software, né? Quando a gente fala de software, ele não tem delimitação, ele não tem limite de público, de pessoas, né? Hoje a empresa tem que estar voltada e pensando com tecnologias para chegar mais fácil e ter mais acesso ao cliente, né? O cliente tem que ter um meio de comunicação muito mais fácil com as empresas, né? Então a tecnologia, independente do tamanho da cidade, ela vem para somar, ela vem para reduzir custos operacionais, né? Ela vem para reduzir processos e aumentar a gestão do negócio da empresa, né? Então, eu acho que nesse ponto aí, Matheus, se quiser complementar, eu acho que o software não existe um lugar que ele não se adequa, né? Ele veio realmente para somar e aumentar a gestão, o controle e redução de custos, né? E hoje você tem que fazer gestão, né? Não adianta quem ainda tenta esconder alguma coisa da receita, desiste, né? Não dá. Todos os softwares, os aplicativos, eles geram decred, eles informam para a receita o que está pagando para cada loja, né? Então, um software é o que vai te ajudar a não cair nessa armadilha, né? Porque se não caiu e não está declarando venda, vai cair ainda. Pode ter certeza que a cada dia que passa a receita está apertando mais. E aí, independente do seu tamanho, você tem que ter um software. O software ele é modular, né? Acredito que o Felipe vai poder falar melhor. Você não precisa ter um software totalmente completo, como uma grande empresa, mas você tem que ter ali uma frente de caixa, tem que ter alguma coisa para te ajudar. E as pessoas estão usando. A minha mãe minha mãe tem 68 anos, agora na pandemia ela já aprendeu, ela mexe no banco, ela não vai mais no banco, quer dizer, ela mexe no aplicativo, ela pede Zé Delivery, a cervejinha dela, ela quer pedir um iFood, ela pede. Então mesmo no interior as pessoas, todo mundo tem um celular, né? A gente tem que criar esse hábito e ter um produto que vai ser desejável por aquela pessoa, porque aí você junta as duas coisas que você falou, do canal ali do celular integrado com o software, que vai te fazer uma gestão melhor do seu negócio. Exatamente. E um ponto importante aqui, Matheus, é que normalmente interior, muitas das vezes, as coisas chegam primeiro ali, né, na capital, onde está tendo movimento, e aí depois vai ramificando, né? Então, a gente brinca muito, né? Minha família toda também veio do interior. A gente fala que quem chega primeiro bebe água limpa. Então, quem apresenta interior é o melhor lugar para você se destacar, né? Você mostrar que sua empresa é diferente, que você está trazendo as novidades, porque ali a notícia corre rápido, né? Você fala um A aqui e acabou, a cidade toda já escutou, né? Então, é um ponto bacana. A Tecnisa, como você falou, Matheus, a Tecnisa ela tem uma solução hoje toda modular, né? 100% modular. Então, o cliente pode definir o escopo, a gente ajuda o cliente a organizar o escopo, que faça sentido para ele, né? Porque não adianta também ele só vender, né? Ele, como você falou, ele precisa ter gestão. Então, ele tem que ter uma gestão do seu estoque, né? Ele tem que controlar o CMV dos seus produtos, então ele tem que saber de fato qual é o resultado que está dando, porque é o que você falou, entra ali CMV, entra impostos, né, na operação, entra custos indiretos, né, entra uma sequência de coisas, qual que é o resultado, né? Quando ele vai puxar no final do mês, ou quando ele for puxar o resultado ali, a qualquer momento, ele quer puxar um DRE, ele quer puxar um relatório de indicador ali, onde hoje a Tecnisa oferece solução para ele acompanhar em tempo real os indicadores de performance, de venda, de resultado, né, de receita líquida, de CMV, né, de rentabilidade de produto, de venda de produto. Isso aí faz toda a diferença do negócio, né? Você está aqui agora, nós estamos conversando, ele está com o celular do lado aqui, com os indicadores e a loja dele lá operando, né? Isso é uma coisa muito bacana, né? E o software veio para agregar isso. Você tem que ter esse controle, não tem jeito. Não tem jeito, não. A gente tem uma pergunta aqui do Anderson Miranda. Mesmo com a flexibilização do isolamento social para os bares e restaurantes, o delivery é um modelo de negócio que deixou de ser opção para se tornar fundamental aos negócios?
O delivery, ele a cada ano ele cresce, né? O crescimento dos aplicativos, ele é exponencial, ele a cada ano vai crescendo. Com a pandemia, o pessoal ainda inventou a história, o iFood é que criou o coronavírus para poder vender mais. Não, é a tendência. O mundo acelerou muito, a gente tem que entender isso. O mundo acelerou muito com a pandemia, né? O home office, que não era considerado para muitas empresas, ele passou a ser uma realidade. Então, na minha visão, Matheus, eu acho que a parte de almoço, quem depende de almoço do dia a dia, vai demorar mais, né? Eu fechei a minha operação por conta disso. Eu tinha uma operação que vendia 600 refeições dia e eu não acredito que ela vai voltar a esse potencial. Porque na hora que eu converso com os empresários, os donos das empresas que almoçavam comigo, eles pegaram as pessoas, tiveram que mandar para o home office. O meu contador mesmo é um. Ele tinha 42 funcionários, hoje ele tem 42, só que 22 trabalham em casa. Ele não precisa mais de 3 salas igual ele tinha. Hoje ele está com 2 salas, devolveu uma sala, ficou mais barato para ele. Então, muita gente não volta do home office, o que vai comprometer o almoço do dia a dia e vai fortalecer o delivery, né? Eu acho que o que volta primeiro é o lazer, né? As pessoas não estão mais aguentando, tá doido para poder pegar os meninos, as crianças e ir para um restaurante que tem um playground e largar os meninos lá e tomar uma cerveja com a esposa. Então, esse restaurante de lazer, eu acredito que ele vai voltar mais rápido, né? O de almoço, o delivery ainda vai continuar dominando ainda por um bom tempo. Então, acho que tem até uma outra pergunta nessa mesma linha ali em cima, né? Se o delivery vai ter que se modificar para o atendimento presencial, o que a gente falou, vai ter que entender, né? Agora, dá para eu viver só de delivery? Uma operação de delivery, entre aspas, ela é muito mais fácil de ser gerida, né? Você não tem garçom, tem aquele monte de coisa. Ela tem uma diferença grande. Você não pode errar. Porque um prato que atrasa num restaurante aberto, o cliente está ali, aí o prato dele atrasou, você manda uma batatinha para ele de cortesia, sua fritadeira queimou, que não sei o quê, aí você fala, não, leva alguma coisa lá de cortesia para ele. Você consegue corrigir muito rapidamente um erro. Agora, no delivery não. No delivery você vai demorar aí, no mínimo meia hora, até chegar nele, até ele ver que está errado, te reclamar, você acionar para fazer outro prato, para mandar outro motoboy. Então, seu tempo é maior de resposta para possíveis erros. Então, você tem que trabalhar praticamente com erro zero, que no salão é mais fácil de você contornar, né? Exatamente. E muito do que acontece, não sei se às vezes com você acontece também, Matheus, aqui quando eu faço um pedido, normalmente eu não me planejo para fazer um pedido no iFood ou para fazer um pedido de delivery, né? Normalmente a gente está no dia a dia aqui, chegou a noite, olha aí, vamos fazer uma coisa, não vamos? Ah, vamos pedir, né? E normalmente a pessoa já está assim, a sensação dela de fome já é um pouco maior do que quando a pessoa senta ali no restaurante, ela já pede uma entrada que chega mais rápida, para já ir, né, sustentando. O delivery, a pessoa já pede, ela já está ali com aquele sentimento de fome, né? Então, a sensação de espera dela se torna muito maior, né? Então, se você ultrapassa ali de meia hora a sua entrega, vai para 40 minutos, 50 minutos, acabou. Isso aí você perdeu aquele cliente, né? Você tem que deixar claro, você tem que ser muito claro nesse tempo. Eu consigo entregar nesse tempo? Se você consegue, beleza. Se você não consegue, aumenta o seu tempo. Porque isso. Vai dar o tempo, o cara vai te chamar no chat ali do iFood, ou vai ligar no seu telefone para poder... cadê meu pedido? Você falou 40 minutos, já tem 41. Né? Então, o cliente ele não tem muita tolerância para poder passar do tempo. Então, isso tem que ficar muito de olho mesmo para não comprometer a qualidade. E só para eu não esquecer uma questão, que você falou aí do custo, né, do cara tá vendendo, que eu chamo a atenção para quem trabalha com iFood, dando cupom. Lembra de colocar o danado do cupom no custo do prato. Tá? Não tem como subsidiar cupomzinho de 5, cupomzinho de 10, cupomzinho de 12, sem colocar no seu preço. Hoje eu dei uma entrevista para a Rede TV falando sobre isso, sobre o aumento dos custos. A nossa proteína, ela subiu em média de mais de 30% durante a pandemia.
E ela representa 50% do CMV normalmente de uma empresa. Proteína de uma mais empresa, cara. né? Não tem como você absorver esse custo e ainda dar cupom. E aí, é triste, mas o cliente procura o frete grátis, o cara quer a promoção, quer o cupom. Então, quem vai colocar cupom, coloca esse cupom dentro do seu custo. Não absorva isso, porque daqui a pouco você está vendendo muito. Eu estou vendendo pra caramba! Não, que isso, tem 200 pedidos dia. E esse mês foi fantástico, né? Esse mês foi fantástico, né? Quando vai ver o resultado... cebola, está vendendo com cupom. Né? Então, assim, você pode dar o cupom, mas você tem que colocar ele no seu custo. Você tem que observar isso muito bem para você não ficar trocando cebola. Exato. E assim, Matheus, para tudo isso acontecer, né, a gente fala para a gente conseguir ter toda essa operação, né, quando a gente fala desde o pedido, né, a integração com frente de loja, porque isso é muito importante, né? A Tecnis hoje é uma das empresas que estão integradas com todos os marketplaces e tem a API aberta para integrar com qualquer solução, né? Mas além disso, do PDV, tem a parte toda da cozinha ali, né, Matheus? Eu falo assim, a operação, a produção e hoje, aqui na Tecnis, a gente tem visto um viés muito bacana para o KDS, né, que é uma solução para organizar a cozinha, organizar a produção. Né? Lá atrás, né, a gente vem vendo assim, um crescimento, né, das empresas organizando a produção com KDS, mas muitas das vezes ela não se adequa, não se adapta, ou até mesmo se torna até mais difícil para a cozinha. Mas hoje a gente vem vendo um movimento que as empresas vêm buscando integrado com toda com essa parte de integração com os marketplaces e outros deliveries, né, e outros canais de recebimento, essa organização lá da cozinha, né, de você ter, ao invés de você ter aquele tanto de papelada lá, que às vezes chega aquele tanto de pedido ao mesmo tempo, molha, some, não imprime, na comanda, aquele tanto de coisa, você tem lá uma solução que organiza seus pedidos, né, você tem ele setorizado, você tem a área de delivery, né, você tem sua área aqui tudo organizada. Esse é um ponto também, Matheus, que pode ser um diferencial no momento da performance e velocidade de produção, né? Exatamente. Né? E com a retomada, quem está com as duas operações tem que organizar isso muito bem. Né? Tem para você gerenciar essa fila aí de produção. Quem que chegou primeiro é o pedido do motoboy ou é o pedido do salão? Então, um sistema é o que vai te ajudar a fazer essa gestão muito mais facilmente. Né? Dá para você fazer na raça? Dá, mas vale a pena? Né? O seu custo, será que não é preferível você estar investindo um pouco num sistema para poder te deixar preocupado com outras coisas mais importantes, né, do que burocracia? Então, entender o que é trabalhar com alimentos, né? A gente falando dessa área aí da produção, na Marmitaria BH, por exemplo, a gente já sabe, aí vai sair estrogonofe. Então já tem estrogonofe pronto, eu não fico finalizando o prato na hora que sai. Não dá para você ficar na hora ali finalizando. Você tem que pensar, estudar seu cardápio, pegar um relatório lá do sistema. O que eu vendi ontem? Não, calma, então isso aqui eu posso gerenciar minha produção. Não, sobrou muito desse produto aqui, então essa preparação eu vou fazer menos hoje. Né? E o sistema vai te ajudar com essa gestão, para você não jogar dinheiro fora também, né? Não produzir o que você não vai vender. Exatamente, que é que é um pré-preparo, né? A gente fala que hoje a gente tem oferecido soluções que, através de algoritmos, rotinas, né? Ele faz avaliação do que a empresa está provisionando de vender no dia, né? E ela organiza o que você precisa ter no dia anterior, o que você precisa preparar para que já fique o que você falou, né? Eu não vou fazer o estrogonofe na hora, eu já vou ter lá toda uma preparação, né? Para quando chegar ali fique muito mais rápido, né? Esse trâmite todo. Então, um software, mais uma vez, ele vem somando muito para essa questão, né? E assim, eu gosto de fazer uma ponte muito com essa questão, né? Com os meios canais de venda, né? O software, a operação em si. E um outro ponto importante que nessa pandemia eu acho que foi um grande diferencial e que a tendência é continuar, né? Porque isso é uma coisa que veio agregar muito, é a questão da segurança alimentar, né? No meio, né, de produção, né? A gente vem vendo várias empresas entrando no iFood, né? E às vezes muitas das empresas abriu aqui, a pessoa saiu da empresa, foi desligada, começa a abrir um negócio.
mas as empresas hoje que estão preocupadas na segurança alimentar, nessa segurança, no meio dessa pandemia, também é um grande diferencial para o negócio, né? Não, com certeza. A preocupação com o que você faz, restaurante já sempre foi muito fiscalizado, né? A gente fala que a gente já tem muita regra, tem todas as RDCs para cumprir, e agora na pandemia para a gente não foi difícil, porque a gente já é acostumado a seguir regra, né? E aí a gente tem que avaliar o quê? Tem novos entrantes, que é o que você falou, o cara que ficou desempregado, né? O iFood ele cresceu absurdamente durante a pandemia, o número de empresas, né? O pessoal, para sobreviver, o nosso mercado é um mercado que não tem barreira de entrada, né? O cara comprou um fogão ali, comprou uma geladeira, foi no supermercado, ele está fazendo comida, né? Ele não tem barreira de entrada, e aí você tem que se destacar pela qualidade, né? Você tem que conseguir mostrar que você é diferente, você tem que passar a imagem do seu ambiente, né, para poder as pessoas gerarem credibilidade. Porque uma coisa, principalmente o mineiro, né, quem é aqui de Minas, o cara ele quer ver, né, o mineiro ele quer, é aquele cara tacanho, desconfiado, então ele quer ver. Então foto, quem aí tem que ter um Instagram, postar foto do seu ambiente de... Oi, voltou, Matheus? Eu tinha caído aqui. Mas então assim, você tem que mostrar para o cliente o que você está fazendo, como é que é o seu ambiente de produção para você gerar credibilidade. Isso é de suma importância. Depois quem quiser entra lá no marmitaria.bh no Instagram e vai ter um vídeo lá mostrando a nossa infraestrutura. Né? Na parte mais ou menos no meio do vídeo vai ter para mostrar. Porque na hora que você mostra, você gera credibilidade, não, aí eu peço. Porque quem que nunca desconfiou, falou assim, onde será que isso aqui está sendo feito? Né? É exatamente isso, né? Nós vamos deixar aqui nos comentários aqui o link, Matheus, nós vamos deixar aqui o link aqui lá da Marmitaria BH, que é aquele vídeo lá muito bacana que mostra o processo todo, né? De como funciona, até de locais separados entre entregadores, né? Para fornecedores e para diferenciar também clientes. Eu acho que isso é um ponto muito importante. E assim, eu acho que hoje aqui, Matheus, a gente conseguiu dar uma dica boa, né? Falamos umas dicas interessantes que vai fazer com que a empresa consiga alavancar seus negócios, né? Consiga automatizar, ter sua gestão e tudo mais. A gente está chegando aí nos últimos, acho que falta mais 6 minutos aí para a gente. Então, gostaria de recapitular aqui alguns pontos importantes aqui, né, Matheus? Aqui, ó, já até disponibilizamos o link aí, a Rafaela Oliveira aí disponibilizou o link aí, Matheus, o que você falou, já está aí no link para todo mundo acessar também. Nós vamos deixar também o link nós vamos deixar também o link aí da Tecnisa com todas as nossas soluções, nosso portfólio, que isso vai ajudar as empresas também. E aí, Matheus, eu acho que mais um ponto aqui, se você quiser complementar, um ponto importante, falou assim, ó, gente, vamos tomar cuidado do retorno, né? Quem é presencial e está forte no delivery, para não ter problema depois, né? Essa mistura, né? Exatamente. Organizar bem esse retorno, entender aquela dica que eu dei. Não dá para misturar, né, cliente com motoboy, toma muito cuidado com isso, porque você pode matar as duas coisas, né? Entender que se o seu restaurante encher e ele for sua prioridade, pausa a sua loja, né? Preferível que você pause a sua loja do que você acumule pedidos que você não vai dar conta de atender. Isso é muito importante. Não tenha vergonha de fechar a loja. Eu já fechei loja diversas vezes. Eu falei, não dá, a cozinha agarrou, pausa a loja, daqui a pouco você volta e reabre a loja, né? Hoje isso é fácil. Exato. Então tem que ter esse cuidado aí. Muito bom, Matheus. Aqui tem uma última pergunta aqui do Breno aqui, a gente está chegando nos momentos finais aqui. Um pequeno empreendedor também consegue adquirir sistema e quais as vantagens, né? Eu posso começar aqui, com certeza, né? Entra lá no nosso site, lá você vai conseguir ver lá nossos planos. Hoje tem planos lá para aquela pessoa que está iniciando, né? A gente tem plano para pessoas para empresas que já têm uma gestão, um controle maior, né? E as vantagens é você começar organizado, né? Você ter uma solução que vai te dar escalabilidade, vai te dar gestão, e você não vai ficar preocupado com o sistema. O seu negócio não é sistema, né? A sua operação de fato é o seu negócio. O sistema ele tem que só
resolver os seus problemas de operação. E é isso que a gente propõe aqui, é fazer com que você preocupe com o seu negócio, em ganhar dinheiro, fazer vendas, né, ter receita, e o resto do sistema toma conta, né, Matheus? Exatamente. Aliar as ferramentas, né? Saber utilizar cada uma das ferramentas. A questão que a gente falou lá de entrega própria ou não entrega própria. Isso. Você está começando, opta pela entrega do iFood, que aí você foca em cozinhar, que é o que você sabe fazer melhor, né? A gente é cozinheiro, o negócio é fazer comida. A entrega é outro negócio. Então, na hora que você estiver fortalecido, dá para você pensar, não, vou ter meu sistema de entrega. Então, assim, é entender quais ferramentas podem te ajudar, o que o mercado pode fazer por você, né? E aí, quem não sabe ainda da Abrazel, procura saber, entra lá no site da Abrazel. A gente tem muita dica, são mais de 600 pessoas no grupo, um ajudando o outro. Nessa troca de informação, ela é essencial, né? Porque às vezes a gente pode evitar um erro aprendendo com o erro do outro. Exato. Né? Então, vale a pena. A Abrazel tem tarifas diferenciadas para voucher, para quem recebe voucher aí paga 6,5%, 7%. As tarifas da Abrazel são abaixo de 4%, desconto em energia de luz, desconto em plano de saúde da Unimed. Tem muita coisa que a Abrazel pode agregar, né? Então fica a dica aí de procurar a Abrazel e fortalecer o associativismo para a gente poder passar por essa fase aí e seguir em frente com muita saúde. Muito bacana, Matheus. E gostaria de agradecer aí, Matheus, sua presença, a presença aí de todos que acompanharam nossa live também. A gente está chegando talvez nos segundos finais aqui, né? Então agradeço aí pela presença. Eu acho que foi muito bacana. A gente conseguiu dar uma visão assim de muitos pontos que vai ajudar as empresas hoje a conseguir alavancar seus negócios, sair dessa dificuldade que está passando, né? E é isso. Obrigado. Mais uma vez, foi ótima a sua participação aqui, tá, Matheus? Obrigado a vocês. A Abrazel está de portas abertas aí para a Tecnisa. Obrigado por oferecer soluções para ajudar, que a gente precisa fazer isso. É vocês ajudando com o sistema e a gente ajudando com o associativismo aqui. Deixo um grande abraço para todos, fiquem com Deus aí. Um abraço, tudo de bom, pessoal. Boa noite aí, ótimo descanso. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.